vocês levantaram coisas como pandemia ou ascensão do terrorismo, onde o governo tem essa carta branca meio da população, fala, meu, eu quero que você me ajude aqui, estou desesperado, e o governo aproveita realmente para passar algumas leis e algumas restrições, assim, que é, como vocês estão dizendo, é perigoso. Onde a gente coloca essa linha? Até aqui você pode e até onde não pode? O que vocês viram cara, disso? Porque é complicado, né? volto lá naquelas minhas falas iniciais de que a gente não tem essas respostas prontas, né? Porque a gente sabe que isso tem um grau de perigo, ao mesmo tempo precisa de um grau de ação, e aí são os teus valores que vão determinar. A reflexão do documentário é essa. Ah, tá. Como é que a gente faz, né? Porque a gente quer enfrentar o problema, a gente quer... O problema é real. A gente quer enfrentar o problema, né? A gente quer que o mínimo de pessoas morra, mas a gente não quer dar esse poder todo pros caras fazerem isso. Como é que a gente faz? Porque nunca é temporário, né? Uma coisa que pareça temporário fica... Não, e mesmo que seja, não dá pra gente saber que é quando começa, entende? Exatamente. Então o pessoal até brinca aí, pô, passando pano pro Bolsonaro e tal. Esse é um documentário que tem várias críticas ao governo Bolsonaro. Medidas provisórias. Porra, medidas provisórias que eles assinaram, eu não sei como é que foi o jogo de poder lá dentro. Eu não vi o documentário, vocês batem também? Cara, sim, logo no começo? E bate, Ele fez um monte de cagada, né? e bate com uma preocupação simbólica aí que a gente já menciona aí. Mas que é o seguinte, cara... Vocês vão perder a grana do Bolsonaro. Vai secar a fonte. Mas assim, diferente, se fosse qualquer outro também seria um problema grave, que é os caras tiraram os incentivos, através de medidas provisórias e tal, de comprar bem, o Estado comprar bem. Porque os caras tiraram as regras de lei de licitação, os caras tiraram as regras de prestação de conta, os caras tiraram boa parte dos agravantes de improbidade administrativa, de pena. Então, cara, ficava meio assim, ó. Claro, com o argumento de acelerar o negócio pra resolver o problema e tal. Mas assim, imagina no Brasilzão. Pensa no Brasil liberando lá 200 bi de reais pra todo mundo comprar coisa, falando assim, ó, cara, tá vendo esses 200 bi aqui que vocês já roubam pra caralho com todas as regras? Vamos tirar umas regras? Vamos tirar a regra de fazer vários orçamentos? Vamos tirar a regra de... A gente só vai poder te prender agora se for comprovada a tua intenção. É uma das provas jurídicas mais difíceis de obter. Comprovar a intenção da gente, entendeu? Resultado final, cara. A gente bota lá no documentário. Loja de vinho vendendo respirador pro Estado a 7 vezes o preço de mercado, hospital sendo alugado, tenda em Niterói sendo alugado por mais caro que o valor de um hospital para comprar. Então, assim, começa a festa, né? E em grande medida, não que não ia ter essa festa de alguma forma, mas em grande medida por essas facilitações. E a gente não só se preocupou em mencionar esses erros do governo Bolsonaro, do Poder Executivo, no caso, né? Como a gente se preocupou em ter um parelho de imagens, porque tem momentos que a gente critica governos estaduais. Eu lembro claramente dessa cena, eu acho que ela é legal para representar o tipo de preocupação que a gente tem lá. Tem momentos que a gente tá falando de governos estaduais e aparece a foto do governador. Era o Witzel e o Dória. A gente estava criticando eles. E tinha momentos que aparecia governo federal. E aí, como eu estava falando de licitação, tinha uma animação do documento. Eu lembro da gente sentar, olhar e falar assim, cara, não é a melhor forma de fazer. Porque quando fala estadual, mostra o cara. Quando fala... Não tá mostrando. Não tá mostrando o cara. O espectador pode não ligar uma coisa com a outra. Claro. Bota o Bolsonaro aí. Então muda a imagem, bota o Paulo Guedes aí, que foi ele que assinou, entendeu? Entendi. Então, assim, eu sei que é difícil acreditar, ainda mais no momento de polarização, mas... Velho, a gente não quer ir pra casa e dormir pensando assim, nossa, defendi o Bolsonaro ou ataquei o Bolsonaro, entendeu? Não é esse o critério que a gente tá querendo usar. A gente pode estar totalmente enganado no que a gente tá fazendo, mas vem aí, debate e nos prova que a gente tá errado, entendeu? Porque a gente quer tá certo. Tem uma frase lá, polêmica na empresa, mas a gente usa só pra simbolizar isso, que é, cara, se um dia a gente descobrisse que a esquerda tá certa, a gente seria de esquerda, ponto. Mas é isso aí. Não é uma guerra, entendeu? É só, pô, a gente quer não, achar e outra coisa, o melhor jeito disso. E outra coisa, o nosso público não paga pra isso. Não paga. Não paga pra gente defender X ou Y. Ah, tá. O relacionamento... Vocês não acham que eles esperam que vocês defendam o Bolsonaro ou não? O público de vocês? De repente alguém tem lá uma paixão ou outra, mas na relação que a gente tem, com ele, tanto que isso com o público... Tanto que isso aqui que a gente tá falando aqui agora, a gente já falou em inúmeras lives. Exato. Quando teve o negócio da... Primeira coisa, quando teve o negócio da CPI, cara, no dia seguinte a gente abriu uma live, ficou aqui umas 3 horas também. A gente abriu, primeiro, a gente falou, reforçou isso, né, essa independência, esse apartidarismo e tudo mais que a gente tá colocando aqui. Abriu todos os dados, pegou um balanço da RE da empresa, mostrando todas as fontes de receita, abriu não sei o que, tá, onde é que veio o dinheiro, não sei o que, né, quanto que a gente faturou nesse ano, quanto que a gente faturou no ano passado, né, todos os dados a gente abriu. A gente passou uma semana inteira fazendo lives, cara, ó, a empresa funciona assim, funciona assado.
abriu plataforma, mostrou como é que funciona, onde é que vem. Cara, porque não adianta, desde o início a gente sabia, né, que a gente ia lidar com temas polêmicos e tudo mais, e pelo caminho que tava dando a coisa, cara, nós temos que manter a transparência aqui desde o início, a gente tem que mostrar como é que a coisa funciona e tudo mais. Tanto que, né, pouco tempo depois que aconteceu, a gente, cara, já tava, né, o material organizado e tal, a gente sabia que isso poderia acontecer em algum momento, porque era notório que tava, enfim, né, essa perseguição acontecendo. E a gente fez esse transparência e tal, resolveu. Só que, claro, as pessoas muitas vezes ficam sabendo pela repercussão do eco, do headline. Narrativa. O cara fala assim, Brasil Paralelo, já vi uma mensagem ali, o cara falou assim, Brasil Paralelo, gostava muito do Brasil Paralelo, mas não gostei quando eles passaram a defender o Bolsonaro, ou passaram a ser bolsopetistas. É uma coisa, o cara nem sabe o que tá falando, uma narrativa, baseada em fato nenhum, talvez que eu vi de alguém que também não baseou em fato nenhum. O próprio membro, ele tem, o feedback constante dele é esse. Assim, puxa, que legal, vocês me ajudam, vocês me provocam a pensar sempre, etc e tal. A gente costuma dizer, inclusive, que o nosso papel é desradicalizar. Vocês atendem a direita? Possivelmente, que a gente atende majoritariamente pessoas de direita. Mas a gente contribui para desradicalizar. Desradicalizar no sentido da radicalização ignorante, de ficar discutindo paixões políticas, emocional. A gente desemocionaliza o negócio.